Atualiza, com Anthony Galvão. Vamos lá, vídeo de número 2 aqui no Atualiza, reagindo uma das ateias mais odiadas pelo lado gospel religioso. Tentam refutar a linha de câmara, mas até agora a gente não vê isso acontecer porque não vai acontecer. Essa é uma realidade dura. Para crente, refutar um ateu é difícil. Mas a linha de câmara já é o segundo vídeo reagindo ela. Ela esteve no podcast Três Irmãos. E ela falou muitas coisas importantes e interessantes. E o primeiro vídeo ela falou muitas coisas interessantes em que eu reajo. Cada fala, cada frase, tudo que ela fala aqui que tem como eu dar a pausa e reagir. E parabenizando esta mulher que representa várias mulheres, várias não, todas as mulheres ateias do Brasil representa, sim. Talvez tenha alguma ateia que não goste de Aline Câmara, acha arrogante, orgulhosa, mas eu acho que ela não é isso. Ainda não tive o privilégio de conversar com ela pessoalmente, mas eu sou assim. Eu entendo e respeito a opinião de cada pessoa acerca de outra pessoa. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, que cada um tem o direito de pensar do jeito que pensa. Eu acho ela uma mulher culta, uma mulher racional e que puxa pelo lado racional. Por isso, eu a admiro, se não me falha a memória, mulher casada, digna de respeito, e uma mulher que está aí defendendo o lado racional e mostrando o quanto que, infelizmente, o povo brasileiro é enganado com religião. Vamos dar continuidade aqui no vídeo de Aline Câmara, no canal Três Irmãos, podcast Três Irmãos, e parabenizando também e agradecendo esse podcast que dá oportunidade aos ateus falarem. Eu entendia que a vida era assim mesmo, era aquilo mesmo, eu tinha aprendido dessa forma e é assim que é. Minha mãe se converteu e aí as coisas se tornaram ainda piores, porque minha mãe nova convertida, a minha mãe não me permitia fazer absolutamente nada fora do padrão religioso. Eu tinha que me vestir de acordo, é claro que eu era da Igreja Batista, então não tinha essa questão de usar coque, vestidão, não tinha isso, né? Eu era da Igreja Batista, mas tinha que usar bermudão, tinha que usar vestido até o joelho, não podia me vestir como uma adolescente comum, né? Era sempre aquela menina com a blusinha de manga, né? Até porque eu participava de muitas coisas dentro da igreja. Era líder de teatro, líder dos jovens, dançava na coreografia, eu pregava, eu era, né, aquela trabalhadora Atuante mesmo. muito ativa na igreja. E minha mãe começou a cobrar agora sobre isso, porque ela agora era convertida. Meu pai não se converteu, meu pai foi se converter pouco antes de morrer, mas a minha mãe, agora convertida, começou a me cobrar cada vez mais, e aquilo já não me fazia mais bem, porque eu olhava para os meus amiguinhos, minhas amiguinhas, todo mundo curtindo a vida, aproveitando a vida, saindo, indo para festas, indo para shows, começando a viver, né, experiências de namoro, porque na igreja é assim, ó, e acho até importante abrir um parêntese aqui, relacionado a essa questão de namoro, né, na igreja, que eles falam que você precisa esperar. Você tem que ser virgem, precisa se casar virgem, porque senão é pecado, se você transar antes do casamento. E tinha muito essa questão ali, então até por isso minha mãe também cobrava muito, né, em relação a namoro, não me deixava namorar, não me deixava ficar com ninguém, e eu me sentia muito presa em relação àquilo. Só que nesse mesmo período, eu comecei a namorar em casa. Com 12 anos de idade, eu namorei um menino de 17. Só que antes desse menino de 17, que futuramente veio a ser meu marido, o meu pastor tinha dito pra eu namorar. Quando fala que ela namorou com um garoto de 17, ela tendo 12 anos, há um tempo atrás isso era bem normal acontecer. Só que era aquele namoro bem simples, humilde, beijo e abraço, não tinha nada de sexo. Eu lembro que eu namorei também com meninas de 13, 14, eu novo também, 16, 17 anos. Mas não tinha nada de sexo, não tinha nada de pensamento assim, de que tem hoje, né? Namorou, ficou, foi pra cama, aí tá tudo certo. Não, antigamente não tinha isso. Casei com a mulher,
que não sabe de nada fora da igreja evangélica. Uma mulher que eu fui o primeiro e único namorado da vida dela. Tá completando agora 30 anos de casado. Ela casou, sabe com quantos anos comigo? 17. Os pais foram no fórum para assinarem autorizando o casamento. Porque durante o período que eu namorei com ela, não teve sexo, não teve nada. Era aquela coisa muito... E namorando em casa, sentado no banco ali, os pais contando história do outro lado. Aqueles beijinhos, e era a alegria que a gente tinha. Mas para a igreja tinha que casar. Namorou, tinha que casar. E o pastor na época, que também não está mais entre nós, teve uma morte assim bem dolorida, o pastor que fez o nosso casamento. Mas isso é uma outra história. A fé não funcionava e era um cara muito aplicado na igreja. E ele usava a doutrina dele, a regra dele. Não pode namorar muito tempo, tem que casar. E eu casei com a minha esposa 17 anos de idade. Ficamos na igreja 25 anos. Eu fui obreiro, eu fui evangelista, eu fui presbítero e eu me tornei pastor. Estamos juntos até hoje. Ela continua na fé dela. Eu acho que não tem como mais deixar de acreditar no que ela acredita. Fico com dó às vezes quando eu vejo joelhada orando do lado do sofá ali. Eu falo, e comigo mesmo eu falo, coitada, acreditando numa coisa que não tá ali escutando ela. Mas ela acredita. E a regra era essa. Olha, qualquer coisa é pecado. Não pode namorar, não pode dançar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Se namorou, tem que casar. É o mesmo que aconteceu com a Aline aqui, o que ela tá falando. Um rapaz que era do Ministério de Louvor lá, e que ele tinha 26 anos de idade. Era um Eita. adulto. E ele tinha uma aparência de homem mais velho. Ele parecia ter uns 35. O teu pastor falou O isso meu pra você pastor, com 12 anos. com 12 anos de idade, ele disse assim pra mim: Escuta o isso. que você acha do... O nome dele era Carlos. O que você acha do Carlos? Ele tá interessado em você. Nossa. Então, você percebia que dentro da igreja isso era uma coisa muito comum, muito natural. Meninas jovens, crianças ainda, namorando com homens mais velhos. Isso acontece sim dentro da igreja, inclusive da igreja batista, né? Que o pessoal fala que é mais light. Igreja evangélica no geral, que usa ainda alguma coisa que até é parecido com o que acontece lá no Irã. Que crianças casam. Claro que aqui não aceita isso, criança casar. Mas quando casa uma menina novinha, com um barbado de mais de 26 anos, uma menina de 16, 17 anos, não é legal. Mas a religião dissemina isso, porque tá na Bíblia e tá também no início dos originais da religião cristã e judaísta, né? E por isso que é disseminado isso. E às vezes a jovem, a criança, o adolescente perde uma vida inteira por conta disso. Que é mais tranquila, mas isso acontece também. Até porque era uma igreja mais tradicional, então essas coisas que acontecem nas outras igrejas, assembleia, pentecostal, acontecia ali também. Né? A igreja batista era tida como se fosse uma igreja da parede preta para aquela época, como se ela fosse mais moderninha, mas não tinha nada de moderninha, tinha as mesmas regras que as outras tinha as mesmas repressões, tinha essas mesmas concessões, nesse caso, por exemplo, de falar que um homem mais velho podia namorar uma menina mais jovem. A diferença da igreja batista para a igreja pentecostal e neopentecostal é só questão de emocionalismo ativado. Pulo e barulho. Aí tem gente que fala, Anthony, se tiver que ser um evangélico, é melhor ser da batista tradicional. É farinha do mesmo saco, é tampa da mesma panela. A diferença é que não são tão fanáticos quanto a igreja pentecostal, mas acredita na mesma besteira, no mesmo cristianismo mentiroso, seguem as mesmas regras, deixam de participar de diversões que são coisas normais da vida. Inclusive nesta época agora de festa junina, eles fazem retiros saindo da cidade para não participarem das festas juninas, não estarem no meio do povo do mundo, do mundão, da festa mundana, é isso que eles dizem. E vão para uma fazenda. Isso acontece muito aqui na minha cidade também. Vão para uma fazenda. Mas só que tem uma coisa. Aqui para nós, lá nesta fazenda, jovens juntos, acontece tudo que você possa imaginar. Acontece. Eles se divertem, eles pulam, eles namoram, sexo. Com certeza acontece.
Então, é só uma forma de dizer, estamos na presença de um Deus, estamos servindo a um Deus. E mentira. Aí eles fazem a festa deles, tem lá os louvores deles, tem lá as pregações acadêmicas, levando para o lado místico, mentirosas, tudo farinha do mesmo saco e tampa da mesma panela. Acredita na mesma lenda. Entendeu? Então, não tem pra onde correr, não, cara. Aqui o pau quebra na casa de Noca. E a Aline tá falando tudo que eu confirmo que é verdade, porque eu vivi isso e eu vi isso de frente. Até para pressionar para se casar logo, quanto mais cedo melhor, para que a menina não perca a virgindade antes do casamento. E da sua parte ficou entendida essas intenções já naquele momento? Ou só depois você parou pra... às vezes eu tenho memórias que depois, quando eu me tornei adulto, que eu... Pô, mano, aquilo lá que rolou comigo ali foi uma puta sacanagem. É. Na época eu não tinha sacado. Foi Não, assim também com você? não. Eu também não saquei naquela época, não. Eu só achava muito estranho, eu olhava com nojo, com olhar de nojo, sabe, pra ele. Porque, assim, eu era uma criança, né? Claro. Um homem de 26 anos de idade. Pra mim, eu falei, não, Claro. não tem cabimento isso. Mas depois acabei namorando em casa com outro rapaz de 17, tava um pouco mais, né, equivalente ali, Opa, de apesar de eu ser 26 uma para criança. 17, melhorou muito, mas ainda também estava bem longe de 12 anos. Eu era uma né? criança, né? Mas namorei, comecei a namorar em casa por causa dessa pressão, já pra um namoro, já pra casar, né? Sim. Porque tinha que casar virgem. Então, se eu quisesse fazer sexo, eu teria que casar. Já me preparando para o casamento. Me casei com 19 anos de idade com essa mesma pessoa. A gente foi, voltou, mas eu acabei casando com ele, virgem ainda. E eu segurei até o casamento. Mas é de opinião, hein? É, Tá de doido. opinião, sim. Sempre fui muito ali, porque eu tinha muito medo. Eu tinha medo de ir pro inferno. E fora isso, não tem só esse tipo de pressão de que você vai pro inferno. Existe a pressão também da sociedade. Quando eu vejo a Aline falar sobre isso, cara, eu até admiro a Aline, porque se ela continua casada com o mesmo cara, eu também parabenizo o cara. Não sei se o cara é ateu, aceitar hoje ela como ateia, fazendo o trabalho que ela está fazendo e continuar casada com o mesmo cara. Aí eu começo a lembrar de mim, né? Do meu casamento com a minha mulher. Passei 25 anos casado com ela. Ela nova, eu também novo na época. E eu casei com ela, ela tinha 17 anos, cara. E aí é o seguinte, estamos juntos até hoje. São 30 anos. Agora mesmo vai completar 30 anos de casamento. No dia 6 de setembro, 30 anos de casamento. Estamos juntos, aí. Fui para a igreja, me tornei evangélico por esse tempo todo, depois me tornei ateu e estamos juntos. Não mudou muita coisa. Sociedade de que se você é uma menina, se você é uma mulher e você perde a virgindade antes do casamento, nenhum homem vai querer te assumir. Você perde o seu valor. Você perde o seu valor, você já não é mais uma mulher de valor. E aí as pessoas, ou então o que eles diziam também é que os homens já olham com outro olhar. Você é só uma mulher para ser usada. Você não é uma mulher para se casar. Os homens não querem se casar com uma mulher que não tem a virgindade preservada. E o homem o contrário, né? Se ele não tem uma experiência sexual antes de casar, é como se ele não fosse homem também. Exato. Rola essa cobrança em cima do Exatamente. homem. Para o homem tem esse tipo de cobrança, esse tipo de pressão, né? Mas para a mulher é assim que funciona e foi assim que funcionou para Mas mim. essa cobrança da sociedade, na igreja não tinha essa cobrança dele, ele tinha que também. casar virgem também, Óbvio, óbvio. Essa cobrança aí é da sociedade, porque a nossa sociedade ela tem uma base moral que vem da religião cristã, né? Por isso que a gente pensa dessa forma, por isso que a sociedade fala isso. Isso que a gente precisa entender. E aí eu vou chegar nesse ponto. Mas nesse período eu acabei me casando ali com 19 anos, muito jovem. Tive a minha primeira filha, mas quando eu me casei, foi meio que uma libertação ali da casa dos meus pais, né? Primeiro que eu, como eu disse, eu era muito, muito pobre, né? Vivia numa extrema pobreza. E então eu usava a igreja meio que como um refúgio. Os meus pais brigavam muito em casa também por causa dessas dificuldades. Então a igreja virou um refúgio para mim. Eu frequentava porque eu não queria estar dentro de casa. Então eu passava de segunda a segunda fazendo várias coisas dentro da igreja, me dedicando ali à obra da igreja, porque eu também queria passar o mínimo de tempo dentro da minha casa.
Então usava como um certo refúgio. Sendo que esse meu refúgio estava me custando muito caro. Estava custando a minha própria vida. Eu não vivi essa parte minha da adolescência, né? Até ali da minha juventude. Casei sem ter vivido praticamente nada que um adolescente, um jovem gostaria de viver, né? Que muitos vivem. Mas aí me deu a oportunidade, depois que eu casei, me deu a oportunidade de refletir sobre todas aquelas questões que antes eu tinha medo, porque eu vivia na casa dos meus pais e que eu sabia que se eu pisasse na bola, eu não poderia sair de casa, né? Eles não me permitiriam e eles iam me prender ainda mais. Ou seja, é aquela regra fechada, né? Eu vi isso acontecer com as minhas irmãs também. Aquela regra fechada. Só que as minhas irmãs queriam curtir a vida. Por mais que estavam ali seguindo regras da minha mãe e do meu pai, da religião, e na época batiam muito. Batiam. Hoje tem leis que protegem, né? Os jovens de apanharem dos seus pais e crianças. Antigamente não tinha isso não, cara. Apanhava mesmo e outra coisa, e tirava sangue, e batia o que tinha na mão, jogava em cima. E eu nunca esqueço um dia que a minha irmã, ela saiu de casa e foi com uma amiga num boate ali. E chegou ao conhecimento do meu pai, moço. E ali, quando meu pai soube que minha irmã tinha saído de casa e estava num boate, falaram pra ele, alguém chegou e falou: Olha, a sua filha tá no boate com um determinado rapaz. Meu pai pegou um cinto, nunca esqueço. Pegou um cinto, dobrou na mão, nunca esqueço essa cena. E foi até o boate. E chegou lá, passou ela na maior vergonha, cara. Ele deu umas 3 cintadas nela. O namoradinho ali, franzino, escondeu. E aí minha irmã saiu na rua correndo, cara, pra ir pra casa, chorando, gritando. Quando chegou em casa, tomou mais umas 10 cintadas. Era assim. Porque pra meu pai, minha irmã tava fazendo a maior pecado, a maior vergonha na família. Então era assim, cara. Era uma prisão desgraçada. Era uma coisa que eu nunca fiz com os meus filhos. Minha filha sempre foi festeira, sempre dei conselho. É uma pessoa de bem, hoje tá casada. Tem um filho maravilhoso e um marido maravilhoso. Não precisa disso. Meu filho é a mesma coisa. Não precisa disso, cara. Não precisa disso. Orienta seus filhos, dá conselho a seus filhos, não precisa disso. Então a religião é desgraça. A religião faz isso. A religião na mente da pessoa. É que faz isso tudo. Então era isso que acontecia naquela época. E muitas moças se suicidavam, se matavam por conta disso, porque não aceitavam aquilo. Aconteceu um fator, eu já contei isso no meu canal, na minha cidade, em que um pai bateu na filha no jardim da minha cidade lá, porque estava com um namorado, foi lá e bateu nela e saiu humilhando a menina no meio da rua, todo mundo vendo. Só que ele tinha arma escondida em casa, ele tinha arma em casa para se defender, não sei de que, era um caminhoneiro. E a menina chegou em casa e estava tão angustiada de ter passado aquela humilhação toda do pai. E aí ela viu, acho que a arma no guarda-roupa, pegou a arma, apontou nela e atirou nela. Quando o pai viu que aconteceu aquela cena, infelizmente, lamentável, tentou dar socorro, pegou a filha, colocou no carro dele, no caminhão que estava na garagem, e do jeito que ele saiu, ele saiu arrancando o portão. Arrancou o portão com tudo, levando a menina para o hospital. Quando chegou, antes de chegar no hospital, 10 quilômetros da cidade até o hospital. Do local onde ele morava até o hospital. A menina morreu. Sabe o que ele fez? Quando chegou no hospital, a menina já chegou morta. Aí ele deixou a menina, entrou no carro, voltou para casa dele desesperado, pegou a arma e se matou. E foi uma das cenas que chamou mais atenção, ou que chamaram, né, que cenas, tiveram várias cenas piores na época da região. E esse cara, e aí foram 2 caixões, o caixão da menina, uma moça linda, maravilhosa, e o caixão dele. Quem assiste meu vídeo sabe que eu estou proferindo verdade. E chamou muita atenção da cidade, aqueles 2 caixões ali, dentro da sala do pai e da filha. E este homem que se matou, e a filha também que se matou, 15 dias antes tinha levado o aparelho de som e as pessoas para um culto da nossa igreja em outra cidade.
15 dias depois aconteceu esse ato. Era um cara religioso. Então, religião é isso. Religião dissemina tudo isso. Quando você não tem religião, você começa a entender que a vida é de forma natural. Você vai aconselhar seus filhos? Vai. Mas não fazer coisa extrema como tem acontecido. Religião tem destruído muitas famílias, se você não sabe. Só que aí agora o caso. Então agora eu começo a pensar de forma um pouco mais livre sobre tudo aquilo que eu questionava antes. Por que não pode se masturbar? Qual é o pecado que tem em tocar no próprio corpo? Qual é o erro que tem em transar antes do casamento? E se eu me caso com alguém e depois o sexo é ruim e depois eu não posso me separar? E outra coisa que é bom a gente frisar aqui sobre masturbação, que é uma coisa íntima do ser humano ali no seu canto qualquer, do jovem que está se descobrindo, que gosta de fazer. Se não existisse a masturbação, a possibilidade da masturbação, a violência contra a mulher seria maior, violência contra a criança seria maior. Entendeu? E quando a pessoa faz o ato de masturbação ali no seu oculto, muitas vezes deixa de violentar alguém, de pegar alguém à força para alimentar aquele prazer. Então tudo isso, a religião elimina como um pecado abominável. Ou seja, Deus fez o ser humano tendo desejos, mas só que não pode executar os desejos, porque senão é pecado. Mas Deus fez o ser humano tendo os desejos. Se Deus sabe que esse Deus da mentira, que você nunca existiu, é coisa mental. Mas se esse Deus de fato existisse e ele sabe que aquele desejo é um mal contra ele, pode cometer um pecado contra ele, por que ele deu o desejo? Por que ele deu essa apetite no ser humano? Uma das provas principais do que esse Deus é inventado, eu falo sempre aqui, é quando um homem, um adulto, tem desejo sexual por uma criança, que a sua genitália ainda não se formou. Por que ele tem esse desejo? Ah, é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, isso vai servir para criança inocente. Então, isso é uma insanidade mental. É por isso que isso tem que ser desconstruído no Brasil e no mundo. Religião é uma praga. Porque o casamento tem que ser para sempre? E eu comecei a trazer todas essas questões, as questões bíblicas, aqueles versículos que das duas ursas que atacam 42 crianças e matam. E aí outras coisas também. Eu comecei a questionar. Aquilo é uma de forma aberração. mais crítica. Aquilo é a maior aberração que eu já vi na minha vida dentro de um livro mitológico e que o crente acredita. Olha que Deus é esse. O careca Eliseu, segundo a Bíblia, ele era calvo, careca, e ele ia passando em determinado local. 42 crianças começaram a tirar o sarro dele, chamar de careca. E isso é normal. É normal, criança. Aí, segundo o misticismo, acho que ele invoca a mentira dele, do local onde não tinha ursas, né? A região lá não é região de urso. Saíram 2 ursas e destruíram, mataram as 42 crianças. Agora, outra pergunta. Como que somente 2 ursas conseguiriam matar 42 crianças sem que uma corresse e se refugiasse? Não tem como, cara. Não tem lógica nisso. A não ser se antes das ursas devorarem, matarem as 2 crianças, Deus, o Deus de Eliseu, colocou ali uma anestesia nas crianças, anestesiaram, ficaram ali anestesiadas e as ursas destruindo uma por uma. É a única explicação que tem para dar sentido com realidade nisso aí. A única realidade em questão assim, se de fato existisse um Deus para isso. Agora, não existe cabimento de 42 crianças, por mais que sejam crianças, serem devoradas por apenas 2 ursas. Enquanto uma ursa está devorando 1 ou 2 crianças, no máximo, as outras correm, se refugiam. Não tem como, não existe isso. Mas o povo acredita, cara, numa lenda desgraçada dessa, porque tá na Bíblia. Se tá na Bíblia, todo mundo acredita. Eu já vi um picareta aqui da Bahia. Picaretão, mas picaretão. Que eu até evito de refutar ele aqui por conta do meu irmão. Mas é picareta, mentiroso. Pregando
sobre esse texto e ainda dizendo que não eram 42 crianças, não. Eram 42 anões. Anões! O mentiroso lá inventou isso. Anões. E outra coisa, o mentiroso, esse mentiroso, ele já falou em pregação que está escrito na Bíblia que a baleia, o peixe, engoliu Jonas. Se fosse o contrário, que ele acreditava porque está na Bíblia. Se fosse Jonas que tivesse engolido a baleia, ele acreditava porque está na Bíblia. Aí tem gente que acredita uma desgraça dessa. Você tá entendendo? Desculpa a palavra, mas é isso, cara. Então o cara ganha dinheiro mentindo descaradamente. E não é só ele não, o Brasil inteiro. Então acreditar nisso é uma coisa absurda. Mais um pouquinho de Aline aqui para que eu possa encerrar o segundo vídeo desta série aqui que eu estou reagindo essa entrevista da Aline. E perdendo o medo aos poucos. É claro que eu ainda tinha muito medo, né? A gente é ensinado a sentir medo de questionar. Eu sentia medo de que Deus me castigasse a qualquer momento. Eu tinha mais medo de Deus do que do diabo. Acho que era a verdade. Porque eu sempre aprendi que Deus me castigaria até por aquilo que eu estava pensando. Até pelo que eu estou olhando. Se eu olhar para alguém e desejar, eu estou pecando. E por que as pessoas disseminam isso e o crente tem mais medo de Deus do que o suposto diabo? Porque para o crente, o diabo não tem tanto poder quanto Deus. Então, se é Deus que está fazendo a pessoa sofrer, não tem jeito mais. Mas se é o diabo, aí tem Deus para livrar ele da mão do diabo. Então, o crente ele acaba tendo mais medo de Deus do que do diabo. Tem lá uma frase no meio dos mentirosos lá, que eles dizem assim: não brinca com Deus, porque Deus é terrível. Deus é terrível. Eu cansei de ouvir isso em pregação. Deus é terrível. O terror de Deus é muito maior do que o terror do diabo. Cara, isso causa um medo tão grande e faz você virar um escravo. Então a Aline Câmara está falando tudo que é realidade, que acontece com todos os brasileirinhos e também determinados jovens adolescentes dentro da religião. Parabéns, Aline. Mais um vídeo sensacional. Você pode ter sua fé no que você quiser. Mas fé acompanhada com escravidão, com medo, com culpa, com regras, costumes e doutrinas que tira você do campo da realidade, para mim isso é loucura. Uma fé sem nada disso para mim não. É apenas acreditar em alguma coisa. Se está errado ou não é de cada um. Para mim não faz sentido fé nenhuma. Fé de mais e fé de menos. Para mim não faz sentido fé nenhuma. Mas o que nós estamos desconstruindo aqui é justamente essas mentiras religiosas. Atualiza com Antony Galvão.